Nas profundezas do deserto egípcio, sob toneladas de areia e pedra, um segredo colossal pode estar esperando para ser revelado. Um segredo tão extraordinário que desafiaria tudo o que pensamos saber sobre nossa própria história. Enquanto os turistas admiram as imponentes pirâmides de Gizé, poucos imaginam que sob seus pés pode existir uma estrutura ainda mais impressionante. Uma cidade subterrânea de proporções gigantescas, silenciosa e invisível há milênios. O que aconteceria se descobríssemos que a Grande Pirâmide, essa maravilha arquitetônica que já nos intriga por séculos, fosse apenas a entrada para algo muito maior? Uma estrutura oculta que ultrapassa os limites da nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Uma cidade inteira, construída debaixo da terra, em uma época em que supostamente não existiam tecnologias avançadas. Recentemente, um grupo de pesquisadores, utilizando tecnologias de ponta, afirmou ter detectado evidências de enormes espaços vazios e estruturas complexas sob a área das pirâmides. A magnitude da descoberta deixou todos impressionados. Se verdadeira, estamos diante de uma das maiores revelações arqueológicas do século. A pirâmide já é misteriosa por si só. Imaginar uma cidade subterrânea torna tudo ainda mais intrigante e inexplicável. Mas aqui surge o primeiro grande obstáculo. Como comprovar algo tão extraordinário? Não é possível escavar livremente sob as pirâmides, pois são áreas protegidas por rigorosas leis de preservação. Pesquisas diretas são estritamente proibidas. Os cientistas dependem exclusivamente de métodos não invasivos como sonar, imagens de satélite, raios-x, radares de penetração terrestre e outras tecnologias que permitem enxergar através da Terra sem perturbá-la. A técnica principal utilizada para esta suposta descoberta foi o SAR, Synthetic Aperture Radar, ou radar de abertura sintética em português. Este método avançado combina dados de satélites orbitando a Terra com informações sísmicas sobre os movimentos do solo. O resultado é um modelo tridimensional do que existe sob a superfície, revelando vazios, estruturas e possíveis construções ocultas no subsolo. Mas qual seria a função de uma estrutura tão monumental escondida sob as pirâmides? Segundo algumas teorias, o complexo subterrâneo seria uma gigantesca câmara de ressonância. Especula-se que essas câmaras seriam preenchidas com água para gerar vibrações de imenso poder e alcance. Os propósitos poderiam ser diversos, desde rituais religiosos complexos até o estudo da conexão entre corpo e alma, segundo as crenças dos antigos egípcios. Alguns teóricos mais ousados sugerem que estas estruturas teriam funções ainda mais surpreendentes, como a geração de energia em larga escala, ou até mesmo comunicação com entidades extraterrestres. Embora estas últimas interpretações sejam vistas com extremo ceticismo pela comunidade científica, elas capturam a imaginação de muitos e alimentam o misticismo que sempre envolveu as pirâmides. O mais impressionante seriam as dimensões. De acordo com os dados preliminares, a estrutura subterrânea seria até 10 vezes maior que a pirâmide visível em si. Para termos uma ideia, se compararmos com o Burj Khalifa, atual recordista de altura entre os edifícios do mundo, apenas uma parte desta suposta cidade subterrânea já seria maior. Se real, estaríamos falando da maior estrutura já construída pela humanidade, ou, como alguns sugerem, por outra entidade. As teorias sobre a origem desta hipotética mega-estrutura são igualmente fascinantes. Alguns estudiosos defendem que ela teria sido construída pelos próprios egípcios antigos, cujos conhecimentos de engenharia e matemática seriam muito mais avançados do que imaginamos.
Outros propõem que civilizações ainda mais antigas e tecnologicamente superiores teriam sido responsáveis, muito antes do surgimento do Egito que conhecemos. Existe também a controversa teoria de intervenção alienígena, que sugere que seres de outros mundos teriam auxiliado na construção ou até mesmo construído inteiramente estas estruturas, por razões desconhecidas. E claro, há a hipótese mais cautelosa, que tudo não passa de um erro de interpretação dos dados coletados e o que parece ser uma cidade subterrânea seria apenas um conjunto de formações geológicas naturais ou até mesmo falhas nos equipamentos de detecção. A maior fragilidade desta surpreendente teoria é a falta de validação científica adequada. A descoberta foi anunciada sem passar pelo rigoroso processo de revisão por pares, elemento fundamental da metodologia científica. O estudo não foi submetido à avaliação crítica de outros especialistas da área, que poderiam confirmar ou refutar os métodos utilizados e as conclusões alcançadas. Sem esta validação, a informação permanece no campo da especulação, longe de ser considerada um fato estabelecido. Para que esta teoria ganhe credibilidade no meio científico, seria necessário que outros grupos independentes repetissem os testes ou realizassem novas análises com métodos diferentes, chegando a resultados similares. Mesmo assim, a única forma definitiva de comprovar a existência de estruturas artificiais seria através de escavações diretas. Algo que, como mencionado, é extremamente restrito na área das pirâmides. Além disso, os equipamentos utilizados para a detecção ainda são considerados experimentais, em muitos aspectos, com margens de erro significativas quando aplicados a estruturas tão antigas e complexas. O que parece ser uma câmara artificial pode ser apenas uma cavidade natural no subsolo, formada por processos geológicos ao longo de milhares de anos. É importante ressaltar que o Egito Antigo já nos surpreendeu inúmeras vezes com descobertas reais e comprovadas. Câmaras secretas, túneis ocultos e compartimentos selados foram encontrados em várias pirâmides e templos ao longo dos anos, sempre sob rigorosa metodologia arqueológica. A diferença é que estas descobertas foram documentadas, verificadas e aceitas pela comunidade científica após cuidadosa análise. O que torna a hipótese da cidade subterrânea tão controversa é justamente sua escala e implicações. Se confirmada, não estaríamos falando apenas de uma nova câmara ou corredor, mas de uma revolução completa em nossa compreensão das capacidades técnicas e organizacionais das civilizações antigas. Seria necessário reescrever capítulos inteiros da história humana. A ciência avança através do ceticismo saudável e da verificação rigorosa. Grandes afirmações exigem grandes evidências, e quanto mais extraordinária a alegação, mais robustas devem ser as provas. No caso da suposta cidade subterrânea de Gizé, estamos diante de uma afirmação verdadeiramente monumental, que demandaria evidências igualmente substanciais para ser aceita. Enquanto aguardamos por novos estudos e possíveis confirmações ou refutações, as pirâmides continuam a exercer seu fascínio milenar sobre todos nós. Talvez seu maior mistério não seja o que possivelmente existe sob elas, mas como foram construídas em primeiro lugar, em uma época sem guindastes, sem rodas, sem ferramentas de metal avançadas. O que sabemos com certeza é que os antigos egípcios possuíam conhecimentos surpreendentes de astronomia, matemática, engenharia e organização social. Conseguiram erguer monumentos que desafiam o tempo, alinhados com precisão às estrelas, utilizando técnicas que ainda não compreendemos completamente mesmo com toda a nossa tecnologia moderna. E talvez seja exatamente esta a lição mais valiosa das pirâmides: a humildade.
Elas nos lembram que nem sempre fomos os mais inteligentes ou os mais capazes. Que civilizações do passado, com recursos muito mais limitados, alcançaram feitos que ainda nos deixam perplexos. Seja qual for a verdade sobre o que existe sob as pirâmides de Gizé, uma cidade subterrânea ou apenas o solo do deserto, o verdadeiro mistério continua sendo o gênio e a determinação humana que as ergueu contra todas as probabilidades. Enquanto o sol se põe sobre as dunas do deserto egípcio, lançando sombras alongadas a partir das pirâmides, a pergunta permanece: o que mais esses monumentos antigos ainda têm a nos revelar? Quais segredos permanecem enterrados nas areias do tempo, aguardando o momento certo para virem à luz? Talvez a resposta esteja literalmente sob nossos pés, ecoando através dos milênios, paciente e silenciosa como as próprias pirâmides.